você, estamos começando por aqui, pela Rede TV, em mais um programa Tarde com Deb. E hoje o nosso assunto é especial. Vamos falar sobre a nova lei Carolina Dickmann. Já ouviu falar? Conhece a atriz Carolina Dickmann? Ela foi vítima de um crime pela internet, o qual motivou aí esse nome da nova lei, Carolina Dickmann. Crimes na internet. Você com certeza conhece alguém que já foi violado com isso. Ou então, você com certeza conhece alguém que teve suas fotos expostas em alguns sites que não eram para ser expostas desta maneira. Alguém que já teve o seu computador invadido por hackers. Hoje nós vamos saber aqui no nosso programa como nós devemos fazer para que não aconteçam essas coisas, para que a gente não seja violado, para que a gente não seja vítima de algum crime de internet. Eu estou recebendo aqui hoje no nosso programa o advogado Renan Fará, ele é um advogado criminalista, e tem também o técnico de informática, o Bruno Moral, e temos o professor de informática Fábio Oliveira. Nós vamos saber sobre esse assunto então, crimes de internet. Nova lei Carolina Dickmann, como funciona? Nós vamos saber a partir de agora aqui no nosso Tarde com Deb. E eu já quero perguntar aqui para o Renan como que a gente pode se precaver de um crime de internet, Renan? Bom, boa tarde. As formas de se precaver de um crime de internet seria principalmente não se expondo. Afinal de contas, nós somos os primeiros a abrir a nossa vida, né? Sites como o Facebook, até o quase extinto Orkut, a gente se expunha, né? Então, quanto mais a gente puder se restringir, melhor. Acho que essa seria a melhor dica de como se prevenir. Certo. No caso de Carolina Dickmann, a atriz que teve aí essa nova lei com o seu nome, dado ao seu nome, devido ao crime de internet que ela sofreu. O computador dela foi invadido por hackers, foram furtadas algumas fotos nuas, que ela tinha lá fotos particulares com o marido, e aí essas fotos foram expostas em redes sociais, foram expostas em alguns sites, e neste caso, como a gente estava falando em off aqui, ela não foi beneficiada por essa nova lei, que leva aí o nome dela, que é apelidada por Carolina Dickmann. Ela não foi beneficiada, mas ela conseguiu mesmo assim ser ressarcida pelo menos do que teve essa desmoralidade no caso, com a própria Carolina. Aí ela conseguiu ser ressarcida, pelo menos aí em alguns pontos, para que ela conseguisse mostrar que o Brasil tem lei sim. Veja, agora essa lei nova que veio depois do fato ocorrido com ela, não pode abranger o caso dela. Afinal de contas, a vigência deu-se a partir de agora, dia 2 de abril. Porém, a esfera civil ela tem direito sim a ressarcimento, porque ela houve um dano moral, né? Houve a sua invasão na sua privacidade, então tem sim direito ao dano moral, que foi o que ela ganhou. Mas existe também um conceito que nós temos, né, que só agora está sendo tipificado os crimes cibernéticos, né, os crimes chamados de virtuais. Não, crime sempre foi crime da mesma forma. Se furtou alguma coisa de alguém, continua sendo crime de furto. A diferença é só o meio que foi utilizado, que era a internet. Né? A forma de fazer o inquérito vai ter que ser por uma delegacia especial, mas o crime continua sendo o mesmo. Então a pessoa que abre o e-mail e por alguma razão é induzida a acreditar que vai receber um valor e aí ela paga sem receber, né? Isso tudo seria estelionato. Então continua, os crimes já existem, só o meio que era utilizado da internet. O que essa lei veio trazer? Ela veio punir, na minha opinião, o crime meio, né? Porque tem o crime meio e o crime fim. Sim. Ela veio punir o crime meio se o crime fim não acontecer. Então hoje, o simples fato de invadir o computador de outra pessoa, com alguns requisitos, né, que é a violação de segurança, que é não autorização. Então, hoje, se ela simplesmente invadir, mesmo sem causar dano, já é crime. Então é por isso que essa lei agora vem abranger. Eu acho que ainda falta muita coisa, essa lei foi muito mal feita, na minha opinião. Porque esses requisitos de não ter violação de privacidade, de segurança, legitima o técnico de informática,
Legitima o técnico de informática a mexer nas minhas fotos e espalhar. Não vai estar cometendo crime do artigo 154. Vai estar cometendo uma ação, um crime civil, né? Um crime civil que a gente fala, ou seja, vai estar ensejando aí uma ação de dano moral, mas em relação à esfera criminal, nada foi alterado. Agora, no caso, Renan, se não tivessem resolvido ou achado a identidade aí das pessoas que causaram esse problema para Carol, então, se a gente não encontra vestígios de quem foi que fez esse crime. Então, a gente acha que atrás do computador a gente está protegido, mas é muito pelo contrário. Então, porque o computador deixa um rastro, né? A polícia, no caso, depende se é federal ou civil, depende da competência do crime, ela vai apurar o horário que foi postada a foto, que entrou, vai conseguir rastrear pelo IP, vai chegar no computador que foi feito isso. Se for numa lan house, geralmente tem um padrão, o criminoso tem um padrão que vai na lan house todo dia em tal hora, usa tal computador. Então, a gente, né, você pode ver que às vezes o melhor documento que você tem para uma ação civil, até criminal, trabalhista, é um e-mail, porque ele deixa rastreado quem foi, quem, quando, para quem, e deixa tudo muito... É certo, né? É líquido e certo, a pessoa sabe exatamente quem foi e o momento. Então, para a polícia, acaba sendo muito mais fácil para apurar. Vou falar agora com o Bruno Moral, ele é técnico de informática. Ô Bruno, não existe crime de internet perfeito, então? Boa tarde. Não existe. Como o Renan disse, existe sim o rastreio. A gente atribui como IP, um endereço físico. Porém, o que acontece? A operadora que fornece o serviço, ela tem como saber para qual usuário foi esse IP, qual que é o login que ele usou e realmente a gente consegue ter esse rastreio. Então, não existe como fazer um crime perfeito hoje. Então, inclusive, aproveitando, como o Renan disse, o ladrão assim, ele mantém um padrão, principalmente numa lan house. Todo mundo fala, vou numa lan house para mim fazer tal ação. Sim. É o pior lugar, na minha opinião, para estar se fazendo isso. Inclusive a rede nossa lá, Microcamp, ela sofreu esse tipo de crime, onde criaram um blog para estar difamando o Eloy, o dono da rede. Com uma investigação e tudo mais, chegaram a quem cometeu o crime. Sim. Por quê? Por esse padrão que ele seguia. Então eles conseguiram descobrir a lan house e o padrão onde ele estava usando, o computador onde ele estava usando. Então não existe como ser um crime perfeito. Entendi. Tudo que se escreve, tudo que se posta, tudo que se pesquisa na internet, não tem como ficar ali guardadinho. Não. Sempre corremos o risco de ter violação. Sim. Não tem jeito nenhum de ficar tudo escondido, O que Bruno? ocorre? As operadoras, eles têm uma questão de sigilo. Sim. Só é liberado os dados perante ao inquérito, alguma outra coisa, um processo. Porém, todo o provedor ou operador, ela é obrigado a manter alguns dados guardados, até a prazo de 5 anos. Então, sim, não existe aquilo lá de tô invisível. Não, existe sim, tem como ser rastreado, tem como saber aonde está, o que foi enviado, para quem. Entendi. Então, isso é uma questão de dados. Sim. O professor de informática, o Fábio Oliveira, está aqui. Fábio, eu quero que você explique para a gente como nas suas aulas você consegue precaver ou deixar os seus alunos em alerta para que não aconteçam essas coisas ou para que de repente eles não tenham assim fotos violadas, não tenham e-mails aí invadidos. Como que você cuida dessa parte no caso com seus alunos? Primeiramente, boa tarde para você, boa tarde pessoal de casa. Eu explico para os alunos antivírus, né? Colocar bastante antivírus no computador. Primeiramente, para se prevenir de tudo isso, não tirar foto desse tipo. Começo. Entendi. Entendeu? Antivírus, cuidado com e-mails proibidos, né? Tipo spams, né? Que chamam. Sim. E assim por diante. A gente percebe que muitas vezes a gente abre até o nosso próprio e-mail particular e tem lá algum e-mail, visualize a foto, encontrei você, tem uma foto aqui que você estava traindo o seu namorado. Como eu devo reagir nesse caso, Bruno? Nesse caso, a gente recomenda não estar clicando, não estar entrando nesses tipos de e-mail. Esses e-mails, na verdade, são spams e são conhecidos como phishing, ou seja, pescaria. Porque eles atribuem alguma informação onde sabe que a pessoa pode estar indo ali e clicando. Então, o que acontece?
Geralmente eles mandam uma informação que é um banco, ou essa questão da foto mesmo, que muitas pessoas sabem que não estavam com a pessoa, mas acabam clicando. Por quê? Por curiosidade. Então é o tipo de alvo que eles atingem. Por quê? Por questão de curiosidade. Então é aquela questão de aparência também por site, então elas acham que por ser um e-mail é uma coisa restrita. Ou um pouco mais sério. Então eles acabam acreditando naquela informação. Então tem que tomar muito cuidado com certos e-mails que recebem, principalmente se for com agências bancárias. Tem que ligar na agência, ver se realmente a informação procede, tudo direitinho. Para quê? Para não ser vítima. Porque depois que é vítima, a gente aí fica um pouco mais complicado para poder resolver o caso. E outra, a curiosidade matou o gato, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as manutenções que a gente precisa fazer nos computadores. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa nova lei Carolina Dickmann e como a gente pode se precaver para que isso não aconteça com a gente também. Não sai daí que eu volto já. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas, vários tipos de carne na churrasqueira, garçonetes qualificadas, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. Voltando aqui com o nosso Tarde com Deb, este é o nosso programa e hoje o nosso assunto é a nova lei Carolina Dickmann, a lei de crimes pela internet. Você já foi violado alguma vez? Conhece alguém que sofreu algum tipo de crime como esse? Então você vai ficar sabendo dicas preciosas aqui no nosso programa. Renan Fará tá aqui, é um advogado criminalista. E Renan, eu quero que você me fale sobre os crimes que não têm solução. Por exemplo, vamos supor que eu recebi um e-mail de algum banco que está me enviando algum boleto e eu, de repente, coincida de que tenho que efetuar realmente um pagamento naquele banco ou que eu tenho alguma conta corrente naquele banco. Aí eu vou lá, clico no botãozinho, meu computador fica infestado de vírus, vira aquela confusão e, de repente, meu computador também pode ser invadido aí por hackers que causam alguns crimes e alguns danos irreparáveis muitas vezes. Como eu devo agir nesse caso? Em primeiro lugar, eu acredito que o responsável disso seria o banco. O banco é o primeiro interessado em não ter o seu nome vinculado a vírus que são transmitidos por e-mail. Se você ainda é cliente do banco, maior ainda é a responsabilidade dele. Então, eu com certeza acionaria na esfera civil para ter o ressarcimento de pronto desse valor perdido. É o que a gente chama de teoria da aparência. Então, se aparenta ser, você não tem que ser nenhum especialista, né? Afinal de contas, veio até você essa informação. Sim. Então, na minha opinião, o banco tem que se responsabilizar. Quanto à esfera criminal, aí passa a ser, depois do banco ter te ressarcido, passa a ser até interesse do banco essa criminalização. Porque daí o banco precisa ser ressarcido também. Exatamente. Entendi. Mas é aquilo que a gente já tinha dito, tem como rastrear de onde veio esse e-mail, quem que enviou, né? A forma que foi feita. Recomendo que se você for vítima, que procure então uma delegacia, preferencialmente a seccional da cidade, vai no plantão quando for.
esse inquérito, esse boletim de ocorrência que for feito, ou TCO, termo circunstanciado de ocorrência, ele é enviado para a delegacia especializada. Assim como tem a delegacia da mulher, tem também a delegacia especializada em crimes cibernéticos. E aí vão apurar esse inquérito, apurar o crime. Certo. Bruno, quando eu levo o meu computador para ser feita uma manutenção, para ser feita de repente uma formatação, todas as minhas informações constam lá naquele computador. Se de repente você ainda conseguir fazer um backup antes, salvar tudo, excluir para poder levar, muito bem. Agora, tem horas que a gente não consegue fazer isso. Nesse caso, como deve agir o profissional que vai realizar esse trabalho? Profissional, a primeira recomendação é que a pessoa que vai levar esse computador a uma assistência, procure uma assistência primeiro de procedência. Tá? Segundo, tentar falar com o técnico, explicar alguma situação do que possa encontrar e tá falando para ele sobre isso. Por quê? A gente sabe que muitas vezes quando a gente pede para fazer uma manutenção e o computador não liga, a gente é obrigado a fazer um rastreio dos dados. Então a gente acaba encontrando coisas no meio. Então a recomendação principal é procurar um lugar de confiança, um lugar onde você conheça os profissionais que estão executando essa tarefa. Para que você mesmo não seja vítima de você mesmo, no caso, né? Porque daí nesse caso já não se aplica a questão da Carolina Dickmann. Sim. Porque você levou o computador, você autorizou a manutenção. Só que se aplica em outros crimes, como a gente estava conversando aqui, eu e o Renan, que daí é o roubo, o furto mesmo das imagens. Então tem que tomar cuidado. Nesse caso, o Renan, de furto de imagens, no caso por uma pessoa que talvez trabalhe para uma empresa que não tenha tanta procedência assim, ou que o próprio profissional talvez não tenha caráter e faça isso, nesse caso, como eu devo agir? Da mesma forma, da mesma boletim de ocorrência por furto, que é tomar posse de coisa alheia móvel, né? Ele se apropriou daquilo, ainda que não tenha saído da sua esfera de propriedade, né? Continua sendo, você continua com a foto, ele só copiou, mas era seu. Entendi. Então, faz um BO da mesma forma e eu acho assim, a criminalização é uma consequência, mas acho que antes de mais nada tem que ver também o dano moral lesionado, né? A lesão que você teve, esse ato ilícito, e buscar o ressarcimento, porque afinal de contas eu sempre penso que ainda que a pessoa, ela não vai ser presa por isso, né? Mas ainda que fosse, vai melhorar? Não, o que vai melhorar de fato seria a pecúnia, né? O valor recebido a título de dano moral. Com certeza. Ô Bruno, nesse caso, se a pessoa dá um Ctrl+C, Ctrl+V numa foto, existe como descobrir, saber, rastrear que a pessoa fez isso? Porque quando a gente sabe que enviam-se dados, enfim, faz qualquer outra coisa, a gente sabe que existe um rastreio. Mas e nesse caso? Nesse caso, sem software específico para isso, não. Mas existe um software? Sim, um software onde geralmente mais peritos que aplicam isso, onde eles conseguem sim essa recuperação dessas informações. Então eles também têm como rastrear isso aí. Certo. Fábio, a gente percebe que os adolescentes hoje em dia, eles gostam muito de redes sociais. E claro, a gente também gosta, e rede social hoje em dia, querendo ou não, é uma mega mão para ajudar a gente em divulgação. Principalmente de trabalho, principalmente de balada, principalmente de coisas erradas. Como é que são os seus alunos e como você consegue adverti-los quanto a isso? Porque rede social, gente, a gente sabe que tem que ser esperto para poder trabalhar com ela. Você tem que usar ela ao seu favor e não ao desfavor. Como que é nas suas aulas, Fábio? Primeiramente, a gente orienta os alunos, né? Tomar muito cuidado com o Facebook, e Orkut, Twitter, que está cheio de hackers no Facebook, todos os sites tem, né? Tomar muito cuidado, a gente orienta eles a ver certinho o link, se é isso mesmo, clicar com segurança, ter antivírus instalado no computador e assim por diante. E como que funciona no caso, se eles querem, porque redes sociais hoje, gente, é onde os alunos, os amigos, as pessoas se reúnem. Porque na verdade a gente até brinca, às vezes, que família nem se reúne mais, né? Fica cada um com seu celular, cada um com seu tablet, cada um com seu iPhone, e cada um fica ali na rede social, você tem que falar com o outro, já manda recado. Nesse caso, como que os seus alunos fazem na aula? Eles conseguem parar para prestar atenção no que você está falando, no que você está ensinando, de repente algum programa diferente?
Ou eles só querem saber disso também lá? Só querem saber disso. É meio complicado, né? Dar aula com o Facebook, hoje em dia o mundo inteiro é Facebook, Twitter. É meio complicado, né? A gente dá um jeitinho lá, hein? E existe como a gente ter um certo tipo de segurança pelo Facebook também? Pelo Facebook é complicado também, viu? É igual o Orkut. O Orkut foi invadido também e é complicado. Tem vírus, todo site tem vírus. Entendi. Renan, eu quero saber o seguinte... Dessa nova lei, dependendo do que acontecer comigo, por exemplo, alguém foi lá, invadiu meu computador, roubou algumas fotos, né? E aí expõe as minhas fotos. Não fotos nuas, vamos colocar fotos normais, qualquer tipo de foto. Eu devo também ir fazer o boletim de ocorrência e eu posso ser ressarcida disso conforme o meu desentendimento moral, conforme eu fui invadida, conforme eu fiquei parcialmente chateada, ou se de repente eu tive algum custo com isso, como eu devo requerer os meus direitos em questão de reais? Como eu vou pedir isso? É difícil de mensurar, né? Quanto vale a foto da Deb, quanto vale a foto do Renan, quanto vale a foto da Carolina Dickmann, quanto que foi esse dano moral sofrido. Quem vai realmente mensurar é o juiz, né? O advogado faz um cálculo, uma expectativa de quanto que aquilo prejudicou a pessoa, né? O quanto que aquilo vai interferir na vida profissional e pessoal dela. Mas nosso pedido inclusive termina, ou o valor que Vossa Excelência achar adequado, porque quem fala no final é ele, juiz, né? Então, o valor em si não dá para apurar. Agora, a gente está falando muito de fotos, né? Mas se a pessoa entra no seu computador e pega sua senha bancária, né? No caso do advogado hoje, processo digital, eu fico pensando, a gente está tão exposto, porque tudo que eu faço hoje, os processos novos, tanto cíveis quanto trabalhista, federal, é agora tudo pelo processo eletrônico, né? Tudo eu ia tocar digital. nesse assunto agora, porque assim... Muitas pessoas, eu não tenho acesso à internet e banking, não gosto disso, mas tem muita gente que faz, como você disse, trabalha com isso o tempo todo. E nesse caso, Renan? Então, a gente está preocupado com foto por causa dos defeitos Carolina Dickmann. Sim. Porém, o maior problema seria até nossas próprias compras, né? E agora, voltou a ser arriscado comprar pela internet, que a gente antes sempre tinha aquele pé atrás, né? Sempre tinha aquela coisa, é arriscado, é bom, mas é perigoso. Mas hoje a gente já faz isso com mais tranquilidade, com mais normalidade. E acho que é exatamente aí que dorme o perigo, né? Que mora o perigo. Porque a gente vai se acostumando e relaxa, e é quando pode acontecer. E é cada vez mais, hoje em dia é um processo que não tem volta. A gente vai cada vez confiar mais nos sistemas antivírus, nos sistemas de proteção que são nos passados, mas se hackers invadem a conta da FBI, invadem a conta do Banco Central do Brasil, por que eles não podem invadir o meu computador? Exatamente, quem dirá os nossos computadores, né? Exatamente. Então, a verdade é que é um processo que não tem volta. Cada vez mais a gente vai confiar na internet, no processo eletrônico, em tudo, mas estamos expostos. Existe uma insegurança nisso. Ô Bruno, como a gente pode saber? Por exemplo, eu vou fazer uma compra pela internet. Como eu vou saber, eu consigo saber que aquele site é um site seguro, que eu posso efetuar minha compra, posso passar o número do meu cartão de crédito? Primeiramente, nas compras que a gente for fazer online, a gente geralmente já procura grandes lojas, né? Sim. Grandes centros. Então, uma das informações assim, que eu acho muito legal para estar fazendo uma compra hoje segura é estar realmente ligando na loja, confirmando se foi feito o número de pedido. De preferência, se for fazer por cartão, se informar antes no site por algum saque, alguma coisa, se existe mesmo essa segurança, se eles vão dar toda essa condição, porque quando a gente faz uma transferência online por um site desse, a gente usa uma questão de transferência deles daí no caso, vamos colocar um canal deles. Sim. Então eles têm que ser responsáveis também pela questão de segurança dos servidores deles, não só da nossa conexão. No caso de uma compra pela internet, também fica tudo rastreado? Sim.
A gente consegue, por exemplo, se acontecer algum crime, a gente consegue ser precavido. Consegue. O que acontece é que muitas vezes demora para ter esse rastreio, mas sim, existe sim o rastreio das informações. Inclusive, gente, até no site do Procon, você está vendo aí no seu vídeo agora, tem também uma listagem com sites de compras diretas, para você poder saber se esse site é seguro, se você pode comprar, se você não pode, o que pode acontecer, enfim, tem várias perguntas também que são respondidas lá por profissionais para poder alertar as pessoas que fazem esse tipo de compra pela internet, com relação a cartão de crédito, com relação a pagamento até de boleto bancário, porque a gente expõe a todo momento as nossas informações. Data de nascimento, é cartão de banco, é senha, é tudo. A nossa vida é no computador hoje, né? E aí a gente percebe que cada vez mais, como o Renan disse, vem acontecendo esses crimes aí cibernéticos. E cada vez mais fica muito mais difícil para a gente poder ser ressarcido de algum dano causado, principalmente moral, que fica mais difícil, né? Eu tenho algumas ações contra sites de compra coletiva, porque o problema da compra coletiva é que eles falam, quem está fazendo, a gente só está intermediando, na verdade a empresa que está vendendo isso é a X. Poxa, eu processo a X e você, porque você está trazendo isso para mim. Sim. Então eu tenho várias ações assim e veja, eles ainda tentam tirar o corpo fora, falando, mas não foi nem nós. É sim, é responsável sim. Qual que é a dica, Bruno, que você deixa para o pessoal que está em casa, você como técnico de informática, para se cuidar um pouco mais com relação ao computador? Computador, um bom software antivírus, na questão da conexão à internet. Se for estar usando algum site onde peça informação pessoal, deixar o mais restrito possível. Se for um cadastro, alguma coisa onde não é para uma compra, alguma coisa, usar o primeiro nome e tentar jogar um apelido depois, não usar informações que façam a pessoa que queira cometer o crime ter vários dados seus. Porque isso também pode aproveitar da situação que eles estão vendo na internet para também estar fazendo um outro tipo de abordagem. Então tem que tomar muito cuidado com essas informações, sem alterar a cada 15 dias ou menos. Então, em rede social, evitar ficar colocando muitas publicações públicas, aceitar amizades só de pessoas realmente que você conheça. Então, tudo isso para a gente tentar fechar esse círculo. É aquilo, tem que tentar se proteger. Como o Renan disse, eles conseguem acesso, mas vamos tentar proteger o máximo. Então, restringir acesso a fotos, a vídeos, porque tudo isso indica que perfil que você usa na rede. Então, é praticamente o perfil adotado na vida fora. Então, não criar uma rotina, que isso ajuda a pessoa que queira cometer o crime. Certíssimo. Então, ô Renan, rapidamente, a dica que você deixa, você como um profissional, como advogado criminalista, uma dica assim, certa para as pessoas que estão em casa e que podem passar por isso. Procure sempre um bom advogado da sua confiança, né? Tanto se você quiser uma consulta preventiva, buscar um advogado para te aconselhar o que fazer, como mexer. Eu também sou vítima de mim mesmo, porque eu também coloco muita coisa no Facebook. Eu procuro cada vez mais podar a mim mesmo, porque afinal de contas é um bom instrumento, mas é a sua segurança, é a sua privacidade que a gente está expondo, a própria privacidade. Então, mas se caso descobrir ou desconfiar que teve algum direito lesado, procure um advogado. Se tiver certeza que foi lesado, pode ir direto na delegacia então e faça o boletim de ocorrência. Mas procure se preservar, isso é o mais importante. Com certeza. Quero agradecer a presença de vocês aqui, Renan Fará, o Bruno Moral e também o Fábio Oliveira. Muito obrigada. E você também que está em casa curtindo aí o nosso programa, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Nosso encontro está marcado amanhã aqui na TVI às 14h. Tchau, tchau.